Ainda me lembro do dia em que decidi que não ensinaria nada que não tentasse praticar. Foi uma decisão difícil, mas como jovem líder, estava aprendendo a aceitar a lei da imagem. Norman Vincent Peale, que escrevia teoria sobre o pensamento positivo, afirmou que nada é mais convincente que pessoas que dão bons conselhos e maus exemplos. Eu diria que nada é mais convincente que pessoas que dão bons conselhos e bons exemplos. Há líderes demais que são como agentes de viagem ruins. Eles mandam as pessoas para lugares que eles nunca visitaram. Deveriam ser mais como guias de turismo, levando as pessoas para lugares que conhecem e partilhando com elas a sabedoria de suas próprias experiências. O treinador da UCLA, John Wooden, costumava pedir aos seus jogadores que mostrassem o que eles podiam fazer e que não apenas o dissessem. Acredito que os seguidores têm a mesma postura em relação a seus líderes. Eles querem ver seus líderes em ação, dando o melhor de si, mostrando o caminho e dando o exemplo. Featherstone observou que os líderes falam, mas só ensinam a partir do momento que praticam o que pregam. Essa é a lei da imagem. Terceiro postulado. Se quer ser o melhor líder possível, lembre-se que devemos mudar antes de tentar melhorar os outros. Os líderes são responsáveis pelo desempenho do seu pessoal. A responsabilidade final é deles. Eles acompanham o progresso das pessoas, dão os rumos a elas e as responsabilizam. E para melhorar o desempenho da equipe, os líderes precisam atuar como agentes de mudança. Contudo, um dos grandes riscos à boa liderança é a tentação de tentar mudar os outros sem antes fazer mudanças em si mesmo. Como líder, sou a primeira pessoa que preciso liderar. Sou a primeira pessoa que devo tentar mudar. Meus padrões de excelência devem ser mais altos para mim que os que estabeleço para os outros. Para continuar a ser líder com credibilidade, preciso antes trabalhar em minha mudança pessoal de forma mais árdua e por mais tempo. Isso não é fácil nem natural, mas é fundamental. Você lembra da Lucy e do Charlie Brown, personagem das historinhas em quadrinhos do Snoopy? Pois eu me identifico muito com a Lucy, na tira em que ela diz que quer mudar o mundo. Impressionado, Charlie Brown pergunta como ela pretende começar. E ela responde: Vou começar por você, Charlie Brown. Vou começar por você. Não faz muito tempo, eu ensinava sobre a ideia do líder 360 graus. Ou seja, um líder que exerce sua influência não apenas para baixo, com aqueles que lidera, mas também para cima, com seu chefe, e para os lados, com seus colegas. Durante uma sessão de perguntas e respostas, alguém me perguntou o que era mais difícil: liderar para cima, para os lados ou para baixo? E eu respondi que o mais difícil é liderar a mim mesmo. Se liderarmos de outra forma, que não pelo exemplo, enviamos aos outros uma imagem confusa da liderança. Mas se trabalharmos para melhorar a nós mesmos, e se fizermos disso nossa principal missão, é mais provável que os outros nos sigam. Quarto postulado. O melhor presente que o líder pode dar é ser o bom exemplo. Uma pesquisa feita pela Opinion Research Corporation para Agilent Finance pediu que os trabalhadores americanos escolhessem a característica que consideravam mais importante na pessoa que as lidera. A liderança pelo exemplo ficou à frente, com 26% dos votos, seguida pela ética e moral sólidas, 19%, conhecimento do negócio, 17%, justiça, 14%, inteligência e competência em geral, 13%, e reconhecimento dos funcionários, com 10% dos votos. Mais que tudo, os funcionários querem líderes coerentes, cujas crenças estejam alinhadas com seus atos. Eles querem bons modelos que liderem à frente. A liderança é mais captada que ensinada. E como alguém capta a liderança? Vendo bons líderes em ação. A esmagadora maioria dos líderes surge por causa do impacto que líderes estabelecidos exerceram sobre eles ao moldar a liderança e ao os orientar. Quando penso em minha jornada de liderança, sinto que tive a sorte de ter excelentes modelos de liderança dos quais captei vários aspectos da liderança. Eu entendi o significado da perseverança a ver meu pai enfrentar e superar a adversidade. Eu entendi o que é intensidade ao observar a liderança apaixonada do reverendo Bill Hybels. Eu entendi o que significa encorajamento ao ver como Ken Blanchard valorizava as pessoas. E entendi o que é visão, ao ver como Bill Wright transformava sua visão em realidade. Continuo a aprender com bons modelos e esforço-me para dar exemplo certo às pessoas que me seguem, meus filhos e netos, os funcionários de minhas empresas e as pessoas que participam de minhas palestras, leem e ouvem os meus livros.
Viver o que ensino é a coisa mais importante que faço como líder. Como observou o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, exemplo é liderança. Uma história que exemplifica a lei da imagem é a do rei Davi de Israel. Praticamente todos conhecem a história de Davi e Golias. Quando os exércitos filisteus se lançaram contra o rei Saul e o povo de Israel, Golias, um gigantesco e poderoso soldado profissional, lançou um desafio. Ele disse que enfrentaria o maior campeão de Israel em uma batalha de tudo ou nada. E quem se apresentou para aceitar o desafio? Não foi Saul, o rei poderoso, nem qualquer de seus veteranos experientes. Foi Davi, jovem pastor humilde, que se apresentou para enfrentá-lo. Usando uma funda, ele arremessou uma pedra contra Golias e o nocauteou. Depois, cortou a cabeça de Golias com a espada do gigantesco guerreiro. Todos nós nos identificamos com essa história e outras similares, porque gostamos de torcer pelo azarão. Mas muitas pessoas não conhecem o restante da história. Davi se tornou um guerreiro e acabou por se tornar rei. Nesse processo, ele formou um grupo de guerreiros que eram chamados de seus homens poderosos. Pelo menos 5 deles também se tornaram matadores de gigantes, como seu líder. O exemplo dado por Davi ensinou a seus seguidores como se tornar grandes guerreiros e até mesmo matadores de gigantes. A liderança pelo exemplo sempre tem um profundo impacto nos seguidores. Um dos líderes que admiro é Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Ao longo de sua carreira, primeiro como advogado a serviço do governo dos Estados Unidos e depois como funcionário eleito, Giuliani liderou pelo exemplo. Em seu livro Leadership, Liderança, ele diz ter plena consciência de que aquilo que faz estabelece um padrão para aqueles que o seguem. Na filosofia de liderança de Giuliani, é fundamental a ideia de responsabilidade. Responsabilidade foi a base de uma das práticas de Giuliani. A reunião matinal que ele fazia com seus principais assessores todos os dias às 8 horas. Ele faz isso desde 1981. Isso fazia com que ele e seu pessoal, todos os dias, estivessem em sintonia. Eles tinham de dar respostas a ele, e ele era obrigado a tomar decisões rápidas. Ninguém podia esquivar-se. Todos eram responsáveis. Muitas pessoas reconhecem a capacidade de Giuliani como prefeito. Em sua gestão, a criminalidade na cidade caiu vertiginosamente. Nova York recuperou sua antiga glória como destino turístico, os impostos diminuíram e os negócios floresceram. Mas o acontecimento que realmente revelou a capacidade de liderança de Giuliani foi, e é claro, o 11 de setembro. Quando o inimaginável aconteceu e a cidade mergulhou no caos, o prefeito estava na linha de frente, liderando, mantendo-se em contato direto com líderes estaduais e federais e comandando as diversas instâncias do governo da cidade. E quando o pior da crise passou, Giuliani ainda liderava pelo exemplo. Ele não apenas foi um defensor de sua cidade, abrindo os teatros, encorajando as pessoas a levar a vida da forma mais normal possível e pedindo aos visitantes para que fossem a Nova York. Mas Giuliani também chorou com aqueles que perderam seus entes queridos. Ele estima que na sequência dos ataques terroristas, houve de 6 a 20 funerais todos os dias. E ele fez questão de ir a pelo menos 6 deles por dia e garantiu que houvesse um representante do governo municipal em todos os cultos religiosos. O exemplo de liderança de Giuliani, sua força e sua resistência inspiraram o país. Em muitos sentidos, as pessoas em todos os Estados Unidos aprenderam a se comportar na nova configuração de mundo que surgiu após 11 de setembro, observando o modelo de Rudolph Giuliani. Ele não permitiria que terroristas determinassem como ele viveria. E é isso que os bons líderes fazem. Dão o exemplo. Ele simplesmente fez o que vira seus líderes fazer no decorrer de toda a sua carreira. Ele colocou em prática a lei da imagem. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da imagem à sua vida? Se você já coloca em prática a lei do processo, então, neste momento, esforça-se para melhorar suas habilidades e aumentar sua capacidade de liderança. Se não está, comece agora. Mas liderança diz respeito a outras coisas além de habilidades técnicas. O caráter também é fundamental para a liderança, e ele é transmitido pela lei da imagem.
O principal exemplo que você dá a seus seguidores é na área de caráter, e essa área é a que você precisa tratar em si mesmo antes de tentar mudar os outros. Faça uma auditoria do seu caráter. Para começar, faça uma relação de seus valores fundamentais, como integridade, trabalho duro, honestidade e assim por diante. Depois, pondere sobre seus atos no último mês. Caso tenha havido incidentes, quais se mostram incoerentes com esses valores? Relacione o máximo de coisas de que se lembrar. Não descarte nada rápido demais, nem faça racionalizações. Isso mostrará onde é necessário trabalhar em si mesmo. Trabalhe para mudar não apenas suas ações, mas também sua postura. Peça a um colega de confiança ou um amigo que o observe por um longo período, pelo menos uma semana, para comparar o que você ensina com a forma como se comporta. Peça que registre qualquer incoerência. Depois, programe uma reunião para o final do período de observação para estudar os resultados. Nessa reunião, você poderá fazer perguntas para conseguir esclarecimentos, mas não poderá se defender. Programe-se para mudar suas ações ou sua filosofia para que elas sejam coerentes. Quais são as 3 ou 5 coisas que você gostaria que seu pessoal fizesse melhor do que está fazendo agora? Faça uma lista. Depois, avalie o seu desempenho em cada uma delas. Peça que alguém o avalie para ter a certeza de que sua avaliação pessoal é precisa. Se sua própria avaliação for baixa, precisará mudar seu comportamento. Se sua nota for alta, precisará se tornar um exemplo mais claro para seu pessoal. Faça os ajustes necessários.